O condutor deve conservar o seu veículo em ótimas condições de uso. Para isso, você deve conhecer aí os equipamentos que compõem o veículo e ter noções básicas de mecânica. Assim você pode conservar o seu veículo e fazer manutenção preventiva. O sistema de suspensão ele é composto por molas, amortecedores e braço da suspensão. E esse sistema tem como aí a função de absorver os impactos e choque das rodas, que pode acontecer devido aí às irregularidades do asfalto e do piso. Assim permite mais conforto e segurança aos passageiros. Também vimos que os sistemas de freio é um componente essencial para que o condutor transite na via com segurança, pois são responsáveis por diminuir e parar a movimentação do veículo. Lembre-se que o baixo nível de fluidos de freio ou bolhas de ar na tubulação diminui a eficiência dos freios. Por isso é importante fazer a revisão periódica. Já os freios ABS, como diz a sigla em inglês, significa que é um sistema anti-bloqueio. Então, a partir do ano de 2014 para cá, é obrigatório em todos os veículos. Ele possui um sensor em cada roda que controla aí o fluido de freio, tornando assim mais segura a frenagem, pois evita que as rodas se travem quando o freio for acionado, independentemente das condições da via, mantendo aí a dirigibilidade do seu veículo. Já o freio de mão possui a função de atuar nas rodas traseiras do veículo e deve ser acionada somente para imobilizá-lo. O sistema de alimentação é responsável por enviar combustível ao motor, então ele é composto por tanque, bomba, filtro de combustível, filtro de ar e carburador ou injeção eletrônica. Agora você sabe que quando o motor começar a falhar ou engasgar, pode ser um sinal que os bicos injetores estão entupidos ou sujos e precisa passar por uma limpeza. Por isso, realiza aí a troca periódica do filtro de combustível, que é responsável por reter as impurezas do combustível, mantendo aí a alta performance do seu veículo. Você viu também que o motor converte a energia química em trabalho mecânico para movimentar o seu veículo. Vimos dois tipos de motor de combustão interna e os de ciclos de 4 tempos, também chamados como ciclos de Otto, e os de 2 tempos. Os motores possuem partes fixas e móveis, então as principais peças do motor são bloco, cabeçote, virabrequim e cáter. Nos motores de 4 tempos, os ciclos se repetem e são divididos em admissão. Quando a válvula de admissão é aberta e a de escape aí é fechada, a mistura de vapor de combustível e ar entra no cilindro. Compressão. As duas válvulas são fechadas e a mistura é comprimida pelo movimento de baixo para cima do pistão. Combustão e expansão. Uma faísca reproduzida pela vela de ignição explode, expande aí os gases, empurrando o pistão para baixo. Esse movimento é transmitido aí às rodas. Escape. Quando a válvula de escape é aberta, ocorre a exaustão dos gases. O sistema de lubrificação reduz aí o atrito entre as peças e leva aí o óleo para refrigerar o motor durante o seu funcionamento. O sistema de arrefecimento ou refrigeração evita aí o superaquecimento do motor e ele é composto por radiador, reservatório, mangueiras, bomba d'água, válvula termostática, ventoinha e cebolinha. Lembre-se que a bomba d'água faz circular o líquido de arrefecimento entre motor e radiador. Fique atento em caso de superaquecimento e siga aí algumas orientações. Desliga o seu veículo para não danificar o motor e não abra a tampa do radiador, pois há riscos de queimaduras devido ao vapor da água. Sobre o sistema de escapamento, você viu que o maior responsável pela diminuição dos ruídos é o tubo silencioso e que para a prevenção e a manutenção do seu veículo é importante ficar atento à quilometragem. Realize aí a troca de óleo e filtro de ar recomendados para melhorar o desempenho do motor. Estudamos o sistema de transmissão que comunica aí a força mecânica mais conhecida como tração para as rodas. O sistema de transmissão ele é composto por 5 peças. A embreagem inicia a transmissão ligada aí à força motriz e é usada na mudança de marchas. O diferencial divide a força entre o semi-eixo com o eixo cardan. O semi-eixo
Une o diferencial às rodas para transmitir a força motriz. A árvore de transmissão liga a caixa de câmbio à universal e a caixa de câmbio que transforma a potência em velocidade. Os veículos de tração dianteira possuem a junta amocinética, uma peça articulada que liga aí o semi-eixo à roda do veículo. Vimos que o sistema de direção possui componentes que trabalham em conjunto, transformando o giro da coluna de direção em movimento das rodas, reduzindo aí o esforço. Estudamos aí os pneus e sabemos que eles possuem frisos ou sulcos na banda de rodagem com a função de escoar a água e melhorar a aderência dos pneus à pista molhada, reduzindo aí os riscos de aquaplanagem. Para isso, os sulcos devem aí ter uma profundidade mínima de 1,6 milímetros. Os pneus possuem em sua composição outros elementos, como banda de rodagem, ombro, flanco, lonas e talão. Às vezes aparecem bolhas no pneu. Se isso acontecer, troque imediatamente o seu pneu para evitar acidentes. Além disso, faça um rodízio dos seus pneus, pois ele ajuda na economia de combustível e possibilita aí o desgaste uniforme. Para conservar os pneus do veículo, calibre-os frequentemente e de acordo com a pressão indicada pelo fabricante. Garanta aí a estabilidade do veículo e aumente aí a vida útil do seu pneu, fazendo o balanceamento e o alinhamento das rodas. O sistema elétrico é responsável pelo bom funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização, da buzina e de um motor. Vimos que para o início de um funcionamento de um motor aí de um veículo é necessário um motor elétrico que acione os pistões. E o que o responsável por manter a bateria de um veículo carregada é o alternador ou gerador. Quando o assunto se trata de circuito de iluminação, é importante lembrar que os fusíveis são responsáveis pela proteção do sistema elétrico do carro. Efetue a manutenção dos cabos de bobina para prevenir acidentes na parte elétrica. A bateria é uma reserva de energia para que seja possível ligar e manter ligado o motor e os componentes elétricos de um veículo. Quando a luz indicadora de carga de bateria estiver acesa, isso pode significar que ocorreu o rompimento da correia do alternador. Você viu a importância de fazer uma manutenção periódica e preventiva, pois ela evita o mau funcionamento do seu veículo. O manual do fabricante informa a periodicidade para verificações de diversos itens e o painel de instrumento o ajudará a monitorar o seu veículo. Nele, você vai encontrar informações sobre a velocidade atual do velocímetro e a distância percorrida total e parcial indicada no ordômetro e a pressão do óleo lubrificante no manômetro. E o termômetro informa a temperatura de resfriamento da água do motor e informações como tensão de circuito elétrico, rotação do motor por minuto e a troca de marcha e combustível disponíveis podem ser visualizadas respectivamente pelo voltímetro ou amperímetro, tacômetro ou contragiro e o nível de gasolina. Alguns acidentes acontecem devido à falta de atenção a esses itens e também as luzes do veículo antes de iniciar a partida. Algumas luzes devem ser verificadas antes da partida, como faróis, freios, pisca-alerta, placa de indicadores de mudanças de direção e de marcha ré. Por exemplo, quando esse sinal estiver aceso, indica que o nível de fluidos de freio atingiu um valor mínimo de segurança ou que o freio de mão está acionado. Outros itens também precisam ser verificados. Verifique se os freios estão regulados e se não há água no fluidos de freios. Não deixe as lâmpadas de faróis de indicação de direção ou de freios queimadas ou quebradas. E veja se as rodas estão em perfeito estado. E lembre-se sempre de levar o triângulo de segurança ou o extintor de incêndio, que são equipamentos indispensáveis de socorro caso aconteça algum acidente. Em casos de viagem, as verificações devem ser ainda maiores. Verifique se os pneus estão calibrados, sem desgaste ou com alguma deformação. Deixe a direção alinhada sem folgas no sistema e verifique aí periodicamente a conservação e o funcionamento da suspensão do veículo. Evite freadas bruscas e desnecessárias, pois elas desgastam seus pneus.
Atente ao sistema de iluminação, porque ele que garante que seu veículo seja visto por outros usuários da via e também ajuda você a enxergar melhor o seu trajeto, garantindo a segurança de todos. Então, você aprendeu como é fundamental a estar fazendo a manutenção preventiva do seu veículo e compreendeu como ela é fundamental para prevenir os riscos de acidentes. Acesse-as novamente e não se esqueça de dar um like.